aqui o primeiro encontro dessa série de workshops que a gente vai fazer, falando sobre como sintonizar a sua frequência vibracional pelo Clube das Poderosas Mais, né? Por que esse clube? São pessoas que são mais dispostas a se permitirem, a criar algo novo. São pessoas que têm muitas vivências, né? E é por isso que eu agradeço aí a tua presença, a sua vivência é uma coisa muito grandiosa. E assim, eu fico muito feliz de estar iniciando esse projeto com você, que nos conhecemos lá atrás, né, no atendimento de Barras, e a gente se conectou e a gente está, né, seguindo a nossa jornada juntas, uma ajudando a outra, uma contribuindo com a outra, para que a gente consiga alcançar esse espaço de mais leveza, que a gente sabe que tem. Às vezes a gente fica um pouco confuso, mas a gente sabe que ele existe. E aí, Lúcia, muito obrigada por você estar aqui comigo, gratidão imensa. Eu preparei conteúdo, sabe, com o maior carinho. Estou aí alguns dias estudando para poder trazer. Eu escrevi algumas coisas e vou usar como se fosse um roteiro para não deixar perder nada, nenhum assunto que eu preparei para trazer, tá? Para cá, para você e para todos aqueles que forem ver depois. Então, o nosso encontro, ele é para falar de frequência vibracional, né? O que a gente vai abordar aqui? A gente vai abordar 9 fases de transformação pessoal para utilizar todo esse potencial, né? A gente sabe que a gente tem um potencial incrível e que em algum momento da vida a gente utilizou isso com toda a maestria, com toda a potência, e num determinado ponto da vida a gente se perdeu disso, a gente se desconectou disso. E eu na frente eu vou falar, né, dessa frequência original. Ela é nossa, ela nos mantém produtivos, essa frequência ela nos mantém ativos, vibrando com todas as coisas que realmente são contribuição para a nossa vida, né? Só que em algum momento, por um motivo ou por outro, a gente se desconecta disso. É como se a gente cortasse o cordão umbilical com essa nossa energia e frequência original. E aí a gente vai abordar 9 fases dessa transformação para usar todo esse potencial aí de energia, né, que a gente tem. A gente nasceu com isso. Isso é nosso. A gente não se empodera disso, a gente se perde disso. E aí hoje a gente vive um cenário de extremo caos, né? A gente vive um sofrimento coletivo, a gente está vivendo um momento no planeta nunca antes vivido na história recente das nossas vidas, né? E é todo mundo preso numa limitação, a gente está vendo muita gente sem esperança, muitas vezes a gente acha que a vida não tem sentido, né? E parece crueldade mesmo, sabe? Muitas pessoas vivem momentos de crueldade com a vida humana. E aí a gente sabe que tem um lugar no centro, né, de cada momento desse disponível, onde a gente realmente pode ter a liberdade, né, de acessar essa verdade, que ela é nossa, ela nos pertence, ela é parte de nós. E essa verdade, ela não se alinha com ninguém, ela é a nossa verdade, né? É o nosso ponto de vista, é o nosso desejo, é a nossa vontade, é o que muitos chamam de livre-arbítrio, né? E a gente acaba não utilizando muito isso em detrimento à opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que vai acontecer se eu fizer isso ou deixar de fazer, o que as pessoas vão achar quando eu falar sobre um determinado assunto. Então a gente perde um pouco dessa liberdade, né? E aí vem a primeira sacada, quando a gente começa a acessar tudo isso. Eu venho fazendo um trabalho aí eu fiz os 7 dias de meditação com os anjos, foi uma imersão para que as pessoas pudessem
parar um pouco no seu dia de trabalho e se dedicarem àquele momento ali de ficarem quietinhas, né, olhando para elas, indo para dentro, porque a gente sempre acha que a solução está fora, e na maior parte das vezes não, a solução está aqui dentro. Quando a gente consegue conectar tudo aquilo que está aqui no cérebro, que a gente sabe que é pouco explorado, com o nosso coração, que é o que coloca emoção em tudo isso, não é verdade? E aí, essa transformação é como se fosse uma fênix. Uma fênix. Qual é o conceito de fênix? É o que ressurge das cinzas, né? É que quando tudo acaba, a fênix vai lá e ressurge, linda, divina, para novos voos, o que significa os nossos novos ciclos. E para isso, para que a gente comece novos ciclos, é preciso a gente se desprender, desapegar de tudo aquilo que a gente, de uma forma ou de outra, foi colocando na mochila da vida. E no momento que a gente coloca, talvez nos pareça ali uma coisa, isso daqui é legal para a minha vida, eu gosto disso do jeito que está. E ok, mas com o passar do tempo, essa coisa, essa decisão, essa escolha, ela perde sentido. E aí a gente tem que olhar para isso com todo amor, com todo carinho, acolher esse momento do passado. Eu te agradeço, mas eu quero colocar a minha vida em outro nível. E é aí que começa a história, porque aí é a hora que a gente tem que começar a olhar para aquilo que não mais funciona para a gente do jeito que está, e olhar e perguntar, que são as perguntas que eu sempre trago nos encontros, né? Pessoal, pergunta como pode melhorar isso, como seria se eu acessasse uma outra sintonia para que eu possa não mais viver nessa vida que agora já não está sendo legal para mim, já não está mais me agradando, já não é mais confortável, já não me deixa satisfeita, já não me deixa feliz. E aí é a hora que você começa a desapegar, e é desapegar sem medo, sabe? É deixar para trás pessoas, situações, coisas, roupas, utensílios, tudo aquilo que você olha, isso daqui já não é mais para mim. Ou então até mesmo começar a destralhar os armários em casa. Porque às vezes a gente vai guardando nos cantinhos um monte de coisas que a gente não precisa mais. Às vezes coisas quebradas, e tudo isso vai criando um campo energético que vai te segurando naqueles lugares, vai te prendendo em pedaços da vida que você já viveu, mas por guardar aquela lembrança, você ainda está se apegando naquele momento que hoje não funciona mais. Funcionou, foi maravilhoso lá atrás. Hoje, não mais. Então é a hora que você tem que olhar para isso com carinho, sem julgamento. Que droga, eu fiz uma escolha, por que eu escolhi isso lá há 5 anos atrás? Você escolheu há 5 anos atrás porque isso funcionava para você há 5 anos atrás. Hoje não funciona mais. Então é olhar para isso e perguntar, como seria se eu tivesse mais clareza para perceber o que funciona na minha vida hoje? Porque às vezes a gente não sabe também, né? No meu caso, por exemplo, no meu caso muito particular, depois daquele evento do coma que eu tive, que eu fiquei 30 dias em coma e acordei e eu não entendia muito bem qual era o significado daquilo, o que que aquilo tudo, né? O que estava acontecendo? Eu precisei olhar, sabe, para esse calma, peraí, tá, aconteceu o coma, ok. Não quero saber o motivo, se estava certo, se estava errado, se eu fiz certo, se fiz errado, a equipe médica, se teve não, isso não me interessa. O que que importa agora? Eu estou viva. Eu estou viva. Depois de 30 dias de coma, eu estou viva. Então, o que que eu tenho que fazer para continuar vivendo, sair daqui para ir para minha casa? E aí eu concentrei literalmente a minha energia original e coloquei a minha frequência original toda vibrando naquele sentido.
eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui bem, eu vou sair daqui andando, eu vou para minha casa, eu vou para minha cama, eu vou para as pessoas que eu amo, e assim foi. Quando os médicos diziam que eu só ia sair do hospital, quando eu acordei no início de novembro, e o quadro era ainda muito grave, e os médicos falavam, você não sai daqui antes do Natal? Natal. E eu falei, ok, ok. Comecei a vibrar, vibrar, tudo aquilo que eu tinha aprendido, e percebe que numa hora dessa, não você vai usando até aquilo que você nem sabe que tem. Você vai usando a sua intuição, que é uma das coisas que eu vou falar mais na frente. Vem uma coisa na gente que é nosso, está aqui dentro. Isso às vezes a gente não aprendeu em lugar nenhum. A gente nunca ouviu falar da boca de ninguém, mas a gente sabe fazer aquilo do nosso jeito. Mas a gente sabe fazer. E aí a decisão é escolher. Escolher fazer. Eu tinha duas escolhas ali. Oh, céus, como eu sofro. Ai, eu fiquei de coma. Ah, tadinha de mim, eu não merecia isso. Eu me colocar nesse momento de. E eu ia ter quem me recebesse, quem me acolhesse, porque eu estava ali sendo acolhida por muitos. Mas eu falei: não, eu não sou a coitadinha. Eu sou poderosíssima e eu vou usar todo o meu poder, né, que está aqui dentro, que é meu, e eu vou aplicar em mim e eu vou sair daqui em pouco tempo. 15 dias depois eu saía do hospital. Então, assim, essa percepção de que nós somos sempre, qualquer que seja a situação, a intensidade, o tempo que você está vivendo uma situação, não se deixe para trás, né? Se sinta como uma fênix. Eu estou passando por isso, sim, hoje, mas eu vou escolher um pouquinho a cada dia. Em algum momento eu não estarei mais nessa situação, porque essa situação hoje não me agrada mais, né? E assim, e a verdade é que tudo isso é muito mais profundo do que aquilo que os nossos olhos veem, do que aquilo que a gente sente, do que a gente pode tocar, do que a nossa mente pode pensar, né? Isso é o que a gente chama de ressonância, né? Quando está ressonando com você. Às vezes uma percepção de chegar próximo a alguém e perceber alguma coisa que te incomoda ali naquela pessoa, você não sabe o que é. Aquela pessoa nunca te fez nada, nem falou com você, nem sabe que você existe. Mas só de chegar perto dela, você já fica incomodado. Por quê? A sua energia, o seu campo energético, ele é muito maior do que o seu corpo físico, né? Então, mesmo que você não veja, ou aquela pessoa fale alguma coisa que seja uma mentira, seja uma inverdade, a sua energia está percebendo a energia daquela outra pessoa. E se você não está percebendo uma coisa boa, é sinal que não existe verdade ali. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa que a gente não vê, mas que está avisando a gente, está ali, né, acendendo uma luz amarela de que a gente não deve ir por ali. Ali não é uma coisa legal, então vamos mudar, né? E aí, quando a gente fala de ressonância, é como se fosse essa sabedoria energética, né? Que a gente chama de frequência original, ou vibração de energia pessoal. É o que traz a vida para a gente, é o que deixa a gente ativo diante dessa inteligência cósmica, né? Que tem aí, que a gente não sabe, que a gente não vê, mas a gente sabe que está aí, né? Um dia desse eu estava falando um pouco da frequência de Schumann, que ele é um estudo que, eu não sei se você já ouviu falar, Lúcia, é um estudo que trata da frequência mesmo, da frequência eletromagnética da Terra, que é o que faz tudo isso girar e as coisas se equilibrarem. Teve uma época que essa frequência ela aumentou demais, porque éramos muitas pessoas, eu acho, vibrando num campo que
a frequência realmente estava alta, então isso deu uma acelerada. Então, até hoje, a gente percebe que, por exemplo, o tempo está passando mais rápido. A sensação que a gente tem é essa. E está passando mais rápido, porque a gente está mais acelerado, a gente está mais ansioso por o que vem depois de tudo isso que está aí, né? A gente está no meio de uma crise pandêmica, que é uma crise sanitária, a gente está no meio de uma crise financeira mundial e fica todo mundo ansioso. A gente já vinha carregando várias outras coisas antes disso tudo começar, né? Tinham muitas coisas que às vezes não iam, já não estavam muito bem, e aí veio tudo isso. E aí as pessoas estão vibrando muito essa questão do medo, as pessoas estão vibrando muito essa questão da ansiedade. Então é muito comum a gente ter hoje uma aceleração realmente maior no fator tempo. Essa percepção que a gente tem, ela não é só uma percepção, isso é verdade. A gente continua tendo as 24 horas, mas essas 24 horas elas estão passando com um efeito muito mais rápido para a gente, né? Tá tudo bem para você até Tudo aí? Tem bem? alguma pergunta? Tá. Não, Tá? tranquilo. Tá bom. E aí a gente percebe que essa energia é o que está presente em todas as coisas, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente olha, tudo que a gente percebe, tudo é energia, já como dizia o Einstein, né? O Einstein sempre falou isso, né? Lá atrás, quando ele estava no meio dos estudos dele, lá da teoria da relatividade, ele falava, tudo é energia. E aí, quando eu comecei a ouvir essa frase, eu não entendia muito bem como é que isso. O que isso significa? Ai, gente, tudo é energia. Eu era uma pessoa de finanças, né, racional puro. Eu nem sabia direito rezar. Eu só gostava de números. Como é que é energia? Como é isso? E aí, depois que eu, né, saí do mundo corporativo e comecei a perceber que eu tinha esse poder de deixar as pessoas mais tranquilas, mais calmas. Todo mundo vinha conversar comigo e falava dos seus problemas pessoais no ambiente de trabalho. Oh, vamos conversar, vamos almoçar hoje? Vamos. E aí você começa a perceber que isso é um dom. Não é todo mundo que tem paciência, que tem, sabe, fica feliz de estar aqui. Se fossem outras pessoas que eu conheço, poxa, né? Ai, sábado, ai, vou fazer. Não, eu gosto de, sabe, trazer essas coisas para vocês. Eu gosto de estar aqui trazendo as minhas vivências, compartilhando as coisas que eu venho aprendendo com leituras, com vídeos, filmes, séries, palestras, tanta coisa que eu tenho feito. E é tanta coisa bacana que eu falo, gente, eu posso ser a voz disso tudo e levar para mais pessoas. E aí eu crio essas coisas do meu jeito. Clube das Poderosas Mais, né? Sintonizando a sua frequência vibracional. Por quê? É para trazer um pouco dessa vivência, dessas experiências, desse conhecimento que eu tenho acessado, sabe, o tempo todo. E aí a gente começa a entender algumas coisas como, desde de novinho a gente sabe, né? Quando a gente aprende lá na escola, o movimento de rotação, o movimento de translação. Então a gente sabe que a Terra está girando ali o tempo todo. E ela gira num campo eletromagnético que é uma coisa infinita, né? E o curioso é que a gente sempre acha que essa energia está fora, está lá no universo, né? Não, é uma energia que vem do universo. Sim, é a fonte da criação, e aí a gente tem o Big Bang, que aí veio construindo tudo isso, formando tudo isso, explosão de estrelas, poeira cósmica, tudo isso que a gente já conhece. Mas o maior campo eletromagnético que a gente tem, isso está aqui dentro. E a gente está sempre buscando fora, sabe? Essa verdade, a verdade é que toda essa energia, ela está aqui dentro da gente, sabe? Quando a gente não consegue, quando a gente lida com determinado tema, de frequência energética, por exemplo, nós não falamos do que está fora, né, distante. A gente nunca olha para dentro, porque assim não é o outro,
Eu sempre falo isso nos encontros, às vezes a gente começa a implicar com alguém que está do nosso lado, você não consegue olhar para aquela pessoa. É sobre a pessoa ou é sobre você? Nesse momento, é muito mais sobre você do que do outro. É muito mais sobre alguma coisa que você precisa olhar para você do que no outro. Então, a questão do campo eletromagnético, essa questão de frequências energéticas, é muito mais você se situar, o seu equilíbrio, o seu ponto, né, de equilíbrio, do que buscar uma solução no outro, né? É a compreensão do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, e o que liga, né, com tudo isso que está aí, com essa interconexão com o cosmos, né? Abrindo essa percepção de inteligência que vem trazendo aí a unidade e as leis energéticas que são invisíveis. Aquelas leis que eu falava muito lá na meditação dos 7 dias com os anjos, depois da meditação, né, no final da meditação, eu falava: olha, eu ativo a lei universal cósmica da correspondência, para que tudo que a gente tenha trabalhado energeticamente, a gente possa ter a correspondência com um todo e com a gente. E são várias as leis. E aí a gente está sempre envolto a tudo isso. E a gente não percebe, né? A gente não percebe. Oi, meu Deus, o cachorro já está aqui no meu pé. É a minha convidada especial, sempre. E aí, tá tudo bem? Posso seguir aqui? Pode, Tá. pode. Tá conseguindo Tranquilo. ter uma percepção legal? Tá legal para você? O Tô. entendimento, que é interessante que, conforme eu vou falando, você começa a perceber que eu já comecei como se fosse mesmo um trabalho de energia, né, nesse nosso encontro aqui, para que a gente possa tirar da frente, assim como eu fiz lá no início com o áudio. O áudio era uma energia nociva que estava aqui nos atrapalhando, nos limitando a acessar esse conhecimento. É como se nesse momento a gente falasse da luz e das sombras. Todos nós temos. E a gente tem que reconhecer isso. E às vezes, muitos momentos, e eu vou falar isso mais na frente, talvez, não sei se no encontro de hoje, mas mais na frente, às vezes a sombra ela é preponderante. O momento do áudio que não funcionava era a sombra, sendo maior do que a luz. E aí o que foi que eu fiz? Eu não me alinho mais, mas não, nós vamos fazer até conseguir. E não se preocupe com o tempo. A gente teve um horário marcado, você entendeu que era um, eu tinha marcado o outro, e mesmo encontrando no horário que eu havia colocado, pintou o lance do áudio. Não, nós vamos fazer até dar certo. No passe de mágica você começou a falar. Então é isso, é não se alinhar com essa coisa. Ah, eu podia muito bem ficar, ai, que droga, não está dando certo, puxa vida, nananã, e buscar uma série de desculpas, sabe, para me proteger, que é o que as pessoas fazem o tempo todo, elas se protegem, e aí culpam o outro, culpam uma situação, mas elas não param e falam, ok, o que tem aqui para mim? O que eu posso fazer para melhorar isso? Vamos lá, o que tem que ser feito? E aí você viu, ó, e eu comecei os processos, né? Eu já comecei hoje o encontro com processos energéticos aqui, para liberar o áudio, que era uma energia nociva que estava ali segurando por algum motivo. Mas a gente não se alinhou, a gente seguiu e liberou. Então, a partir dessas percepções, a gente pode transitar, né, entre o que eu chamo hoje da era da informação, que é onde nós estamos hoje, para a era da intuição, que você percebe o movimento de cada vez mais pessoas parando de olhar um pouco porque é pragmático, porque é muito racional, e começando a perceber que é muito mais além
do que isso que toda essa realidade mostrou para a gente até hoje, e mostra ainda, né? Quantas pessoas aí estão se alinhando às mais de 400 e tantas mortes pelo mundo, Covid e tal. Quantas pessoas morriam por outras doenças ao longo do tempo e ninguém nunca parou para contar? Teria sido o Covid que veio para trazer a consciência de que as pessoas precisavam olhar um pouco mais para elas, ao invés de ficar olhando cada vez mais para o outro, olhando o que o outro tem e o que eu não tenho, o dinheiro que ele tem mais e eu não tenho. Isso nivelou todo mundo, independente de quem tem mais ou menos, ficou todo mundo no mesmo nível, né? Todos suscetíveis a tudo isso. Então, a partir dessas percepções, a gente pode transitar bem entre quando a gente começa a perceber mais e se entregar, porque aí é um trabalho fino, não é só do conhecimento, é um trabalho de se entregar a tudo isso, né? Para a gente perceber que essa era da informação, ela é importante, ela vai continuar existindo por muito tempo, mas a gente está passando por uma transição de ciclos, onde essa era da informação, ela não é tão mais importante quanto agora a era da intuição, que quando os indivíduos, né, a gente vai buscar a purificação do nosso campo energético, para que a gente possa fazer aí a liberação, né, de tudo isso. É como se fosse trazendo para coisas mais, né? É como se fosse um sangue coagulado, né? Essa energia coagulada, ela deixa os seus registros e trava a vida da gente. Trava os nossos passos, trava os nossos desejos, trava as nossas vontades. A gente tem vontade, mas aí falta força para realizar. A gente tem um sonho, mas aí fica com medo de não dar certo. Isso é energia travada, que é o que eu chamo de energia coagulada, né? Como se fosse sangue coagulado. Então, quando a gente começa a sintonizar com as frequências mais altas, né, de eu mais expandido, isso traz para a gente a capacidade, quando a gente consegue acessar esse espaço com mais facilidade, é mais fácil para a gente ir calibrando ao longo dos dias a nossa vida, né? Pegar essa frequência original e aí a gente amanhece embaixo. Ai, ó céu, a gente amanhece aquele dia assim, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. Opa, peraí, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Por que eu estou me sentindo assim hoje? Ah, porque alguém ontem falou para mim que isso não seria possível. E eu acho que eu me alinhei. Então, como seria se eu começasse a olhar para mim e falar, ok, né? No teu caso hoje aqui, Lúcia, que está comigo, ok, eu, Lúcia, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida só pelo dia de hoje? Amanhã eu penso amanhã, mas só pelo dia de hoje. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu vou trazer isso aqui, quando você, em algum desses encontros, a gente começou a falar, acho que foi no Café com Letrinha, se eu não me engano, a gente falou de fazer alguns exercícios e tal, e aí, sei lá, 2 dias depois de um encontro desse, você falou, poxa, eu já estou conseguindo caminhar. E eu falei, uau, essa pessoa, ela tinha isso com ela, né? Um medo, que a gente não sabe de onde vem esse medo. E tudo bem, não tem que se culpar, não tem que se julgar. Tá com medo, ponto. Todo mundo tem medo. O problema não é o medo. O problema não é a gente sentir o medo. É o que a gente faz com isso? Medo todo mundo tem de qualquer coisa na vida. Mas o que a gente faz com isso? E você acessou isso. Você, opa, vai com medo mesmo. Eu vou andar. Eu vou dar 10 passos. Se eu sentir medo, eu volto. Ah, puxa, eu já andei 20. Entendeu? Então, assim, você vai soltando a sua corda de novo, né? Para que você possa descobrir qual é o seu limite. Não que uma pessoa falou que é bom para você. Que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Né? A gente não é igual. E aí, quando você está nesse espaço de conseguir calibrar um pouquinho a cada vez, não é tudo de uma vez, né? Você vai para esse espaço de
de calibrar mesmo, é como se fosse um pneu, que você chega ali e bota um pouquinho de ar. E aí, no dia seguinte, o pneu está vazio de novo. Você vai lá e calibra de novo. E às vezes não é o mesmo pneu. Às vezes é um pneu da frente, às vezes é um pneu de trás. E assim é a nossa vida. A gente tem que ter esse expertise para perceber quando a gente não está conseguindo fazer alguma coisa. E assim, é claro, a ajuda de profissionais, elas são sempre bem-vindas, tá? E a galera da psicologia que assim, eu tiro meu chapéu, porque essa turma é fantástica. Eu já estive, né, com psicólogos em algum momento da minha vida que eu olhei e falei, uau, eu não estou conseguindo sozinha, eu preciso de uma ajuda profissional. É isso, você se empoderar até da sua impotência, sabe? Por quê? Porque você reconhece que você não está conseguindo sozinho. E tem gente para te ajudar. E aí, quando eu criei tudo isso aqui, foi para fazer isso, é compartilhar com as outras pessoas o que a gente vem vivendo, o que a gente vem passando, o que a gente vem aprendendo, que às vezes a gente acha que só está acontecendo com a gente, mas na verdade está acontecendo com muito mais pessoas que a gente nem sequer imagina. E aí, quando você conecta essas pessoas, você acaba fortalecendo todo mundo que vem para essa mesma rede, para esse mesmo clube, entende? Você começa a fortalecer, fulana também sente a mesma coisa que eu. E olha, mas ela tem uma solução legal, bacana, não tinha pensado nisso. E aí você vai encontrando outras formas de se encontrar no meio desse caminho, né? Você vai calibrando a sua frequência, né? Para a gente alcançar aí que é o que eu chamo de alcançar o nirvana, que é viver a nossa vida com um propósito, mas de uma forma que seja extremamente prazeroso para a gente, né? Para a gente não se distanciar de tudo isso. E aí, a gente traz uma outra questão, que é o quê? Quando a gente começa, assim, vamos pegar você como exemplo, né? Se você quiser, eu posso usar um exemplo meu, mas eu acho que acho que fica bacana um exemplo seu. Você, por exemplo, você teve uma história lá atrás de extremo sucesso, tudo aquilo que a gente já conhece, que eu não preciso detalhar, e num dado momento você se perdeu na estrada, né? Onde eu estou, para onde eu vou, quem sou eu, né? Que eu acho que a sua maior questão hoje é essa: quem sou eu? E aí tem muita gente que começa, né, a dizer, ou até mesmo descambar para assuntos que sejam relacionados aos assuntos mediúnicos ou assuntos místicos. Mas se a gente for olhar bem, é pura ciência, quando a gente começa a aprender a desenvolver todas essas coisas que a gente nem sabe que a gente tem dentro da gente. E é um poder tão genuíno, tão puro e ao mesmo tempo tão potente. E quando a gente começa a acessar tudo isso, a gente, nossa, mas por que eu não acessei isso há tão mais tempo, né? Eu precisei passar por uma série de coisas que, poxa, foram difíceis, doeram tanto, eu sofri tanto para passar por isso aqui. Por que eu não percebi isso lá atrás? Cada um tem um propósito. E o fato da gente perceber antes ou depois não tira da gente o mérito de usar isso no momento em que a gente se apropria disso, no momento que a gente percebe e no momento que a gente descobre que a gente pode fazer isso. Né? Começar, é como se a gente estivesse no meio de um deserto, né? Eu costumo trazer muito isso também, às vezes, em alguns atendimentos. Falando nisso, depois a gente tem que marcar o seu atendimento, porque isso aqui é uma coisa. E como você foi uma das lá que se inscreveram rapidinho, você ganhou um atendimento com a desprogramação. A gente vai marcar isso num outro momento, tá? Só para a gente não esquecer. E aí, eu costumo trazer o seguinte: hoje, a vida que a gente vive hoje, é como se a gente estivesse atravessando um deserto mesmo, sabe? Tá difícil, tá quente, a gente não tá confortável, tá faltando água, a gente não tem lugar para dormir, tem tempestade de areia, a gente está vivendo
caos absoluto nesse momento de vida hoje. Não só a gente, mas, né, o mundo inteiro. Alguns já conseguiram passar, outros estão ainda atravessando. E aí a gente descobre no meio desse deserto, que é um pouco desse trabalho aqui, a gente descobre que tem um oásis no meio desse deserto. E o que que o oásis proporciona para gente? O oásis é o lugar que a gente vai ter sombra, né? Sombra no sentido de refrescar o nosso corpo do sol que está batendo e está doendo. A gente vai ter um pouco de água, a gente vai ter um momento de descanso para que a gente possa seguir na nossa jornada. Talvez ainda pelo deserto, talvez não. Talvez a gente encontre logo um caminho que não seja tão doloroso como foi o que a gente veio até aqui. Então, assim, esse momento é onde a gente encontra a fonte, né? E a gente começa a extrair essa energia original desse oásis, desse manancial, né? Que a gente começa a perceber, a gente começa a intuir, a gente começa a inspirar esse melhor, né, de dentro de nós. É como se a gente estivesse ali cultivando, né? A gente está com uma horta cultivando e aplicando essas consciências de energia no pensamento. Isso tudo são agentes, sabe? Que agem poderosamente no nosso cérebro. Eu não sei se você já viu, eu não sei se eu já te passei isso. Deixa eu até pegar meu bloquinho, que eu vou tendo os insights, e eu já vou pegando aqui para anotar. É um filme, é um documentário chamado Real. Já viu? Não, É. não. E, ó, enviar. Eu vou colocar vou botar para você enviar, Lúcia. Esse documentário fala de um médico que sofreu um acidente e esfacelou 3 ou 4 vértebras, né, da coluna dele, e quando ele foi levado para o hospital onde ele era médico, ele teve o prognóstico dos colegas dizendo que ele nunca mais voltaria a andar. E ele é uma dessas pessoas que ele começou a se apropriar dessa energia vital da gente, essa frequência original. Então, o tempo que ele passou no hospital, ele passava fazendo o seguinte: como médico, ele estudou muito, né? Lá fez todas aquelas especializações. Ele ficava mentalmente, ele parava 3 horas do dia dele no hospital, ele pedia, né, o pessoal de enfermagem: não entrem, não me interrompam, um remédio só, né, vamos aproveitar o tempo. E aí ele ficava 3 horas do tempo dele do hospital, de olhos fechados, como se fosse meditando, reconstruindo todas as vértebras que tinham sido esfaceladas no acidente. E ele passou algumas semanas assim. No final de 4 ou 5 semanas, ele começou a fazer exercícios de fisioterapia e começou a perceber que ele sim voltaria a andar. E sei lá, acho que foram 6 semanas de hospital. Ele sai do hospital andando. Quando todos os médicos colegas disseram para ele lá atrás que isso jamais seria possível. E aí, isso é uma das histórias mais, assim, né, importantes do documentário. Mas aí tem histórias com pessoas que estavam com câncer e fizeram essa mesma introspecção e conseguiram também curar o câncer, às vezes o câncer em metástase já. Então, assim, são casos que esse documentário traz para que a gente perceba que pessoas como nós estão praticando coisas nesse sentido, se empoderando disso, e estão conseguindo, sabe? Por isso que eu sempre falo que é uma questão de entrega, de permissão, é de mergulhar fundo na gente e ver o que de melhor a gente tem dentro de nós, que a gente pode usar a nosso favor, sabe? Para transformar a nossa vida em algo melhor, né? E aí, deixa eu ver aqui, tem alguém me ligando aqui ô, gente, pelo computador, não, né? Às vezes o celular até botei aqui para poder ficar quietinho, mas está quietinho aqui, mas agora cismaram de me ligar por aqui. E aí, o que acontece? A ciência clássica,
né, e principalmente a quântica, eles vêm revelando através de vários estudos, várias situações que aqueles gigantes, né, de todas as épocas aí, sempre falavam. Buda, Jesus Cristo, e todos os outros, né, que hoje são as referências em cada religião, né, em cada tipo de religião. Isso nada mais é, eles aplicavam os seus pedacinhos, né, dentro dos seus contextos de vida, mas isso nada mais é do que energia, né? Os milagres que Jesus Cristo promoveu ao longo da história dele, apesar de curta, gente, quanta coisa maravilhosa esse homem fez, sabe? Com a ajuda lá dos discípulos, Buda, sabe? E tantos outros, né, que a gente tem aí na história. Então, nada mais é do que o empoderamento dessa força, dessa frequência que é nossa, que é a nossa frequência original. Então, eles sempre foram seres iluminados, dotados, né, de muita inteligência, né, muita inteligência, equipados para participar desse impulso, né, que evoluiu durante a história, dentro desse universo de modo consciente, para poder trazer para a gente toda essa consciência, essa sabedoria, esse conhecimento, esse exemplo, né? Então, assim, hoje a gente tem como base muitos, mesmo aqueles que não são religiosos, né, católicos e seguidores, já ouviram falar da Bíblia, já ouviram falar de um mandamento dos 10 mandamentos, já ouviram falar de um versículo da Bíblia, enfim, não existe religião, o que está ali é apenas a palavra escrita por um homem que teve um ponto de vista em escrever a Bíblia quando viveu aquilo, e aquilo ao longo da história veio sendo recontado por várias pessoas e de várias formas, com vários pontos de vista incluídos, né? Então, assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela é evangélica, então ela tem a crença dela do que a Bíblia, que tudo está escrito na Bíblia, que tudo isso a gente está passando está na Bíblia, bababá, bababá. E aí eu comecei a falar com ela, mamãe, eu acho muito bonita a sua fé, mas vamos pela parte prática. A Bíblia é um livro que é escrito por um homem e que ao longo do tempo ela vem sendo reescrita. E o que acontece? Cada um que coloca uma palavrinha já deixa ali o seu ponto de vista, já deixa ali como que ele vê aquela situação. E aí isso vem com pontos de vista ao longo da história. Então, assim, não é que a Bíblia não seja uma coisa legal, pelo contrário, é óbvio, né? É o livrinho de cabeceira de muitos hoje, pelo planeta. Mas, assim, até que ponto as pessoas estão levando muito para o lado religioso e estão esquecendo dessa coisa que é a principal, sabe? Que é a original, que é a nossa energia vital. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então, nesses encontros, a gente vai começar a alinhar essa inteligência, compaixão, ensinamentos, as nossas experiências pessoais, as coisas que a gente viveu no nosso trabalho, os nossos hábitos cotidianos, os métodos que a gente aprendeu, né? Tudo isso a gente vai pegar, tudo isso vai colocar no mesmo lugar para poder nivelar, calibrar ali a nossa frequência original de cada dia. Ah, mas Rosângela, daqui a 10 dias. A gente não vai falar do daqui a 10 dias. A gente vai falar desse momento. A gente vai falar do agora. A gente vai falar do presente. Assim, é muito interessante porque aqui é uma... Por que eu estou falando tudo isso? Eu tenho que te embasar de fatos, de coisas que vão lá na frente, quando a gente começar lá, quando a gente estiver no passo a passo do como, né? Aqui a gente está falando ainda do que vai fazer. E aí, a partir do momento, na semana que vem, que a gente entrar no como, que é o primeiro passo,
a gente vai ver que tudo isso que a gente está vendo aqui agora vai fazer todo sentido. Ah, então foi por isso que a Rô falou aquilo no sábado passado. Porque uma coisa vai desencadear em outra, tá? A gente vai viver aqui um momento cascata, só que assim, a gente vem de um lugar que todo mundo está vindo e a gente vai para a primeira cascata, para o primeiro mergulho. E aí a gente vai aprender um passo. Opa, juntei o todo, mais um passo, no outro encontro, um segundo passo. E aí, no final desses encontros, a gente vai perceber que a gente vai estar em outro lugar. E isso não é só para você, ou não é só para você que vai ver depois, né? Porque a gente está ao vivo agora. Mas, assim, é para mim também, sabe? Porque essa imersão também é para mim. É para todo mundo, inclusive para mim, né? Você sabe que eu gosto de brincar. O cachorro, falei em brincar, o cachorro está ali brincando. Eu estou ouvindo um uau, 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 é ela cavando a casinha dela. Então, ó, nos nossos encontros, a gente vai alinhar a inteligência, a compaixão, tudo isso para a gente poder seguir em frente e ter essa prática no nosso dia a dia. Porque isso é uma das coisas que eu vejo, às vezes, muitas pessoas fazerem, anunciam coisas maravilhosas, com nomes lindos, visual e tal. Aí você, quando entra, mas essa pessoa está falando de quê? Né? A pessoa não tem, às vezes, um conteúdo muito bom, mas a pessoa não consegue amarrar. E aqui não, a gente vai seguir, sabe, esse passo, porque é importante para que a gente perceba hoje, né, que é o nosso ponto A, de onde a gente está saindo, com todas as nossas questões, dúvidas, vontades, sonhos, a gente vai fazer esse caminho juntas aí, nesse tempo que a gente vai se encontrar, e lá no último encontro a gente vai olhar e falar assim, uau, como é que isso funciona? Poxa, já deu certo aqui. E no meio do caminho a gente já vai aplicando, para que a gente vá já fazendo essa calibragem, lembra? Lembra sempre da calibragem, todo dia vai lá e calibra. Todo dia, ai, Rô, hoje eu não consegui fazer isso, ok. Mas o que você conseguiu fazer? De bom, de diferente, sabe? Foi lá, mexeu numa gaveta, foi lá, pegou um livro que você já não estava ali, leu 2 páginas, 3 páginas, não importa, pode ser pouquinho, mas tem que colocar ação, tá? Sempre valorizando o pouco que consegue, né? Exatamente, porque assim, às vezes você fala o pouco que consegue, pouco aos olhos de quem? Para o outro pode ser pouquinho, mas para você significa tanto aquilo, é motivo de tanta felicidade, porque você foi lá, fez e conseguiu, sabe? É uma vitória, é uma pequena vitória ali para você? É. Ah, você sabe que você pode conseguir muito mais? Sim, mas o que você pode fazer agora? Esquece o depois, sabe? O depois é sempre muita projeção, é muita expectativa que a gente acaba se frustrando quando não consegue fazer, né? Então esquece o depois a gente vê como faz, depois quando chegar a gente vai ver, mas é agora, sabe? É concentrar o esforço mesmo, a ação. O esforço não é uma palavra que eu gosto muito porque demanda dor, sabe? Movimento, né? Mas é um movimento que você vai fazer com uma pequenina coisa. E não se importa com esse negócio, porque isso aqui é tão pequenininho. Não, mas faça o pequenininho também. Pode fazer além? Faça além. Hoje eu não quero, vou ficar só aqui. Ok, e é tudo no seu tempo, do seu jeito, da sua forma. Não tem que, eu vou fazer isso daqui porque o fulano vai me perguntar. Não, é do seu jeito. É na sua verdade. E é assim que vai funcionar, tá? Então, assim, agora, por exemplo, agora a gente está vivendo, né, esse momento caótico, mas ele ao mesmo tempo, é isso que as pessoas às vezes não percebem. Ao mesmo tempo que a gente tem um caos mundial, a gente tem um outro, que é como se fosse um espelho de tudo isso, que é um ambiente de infinitas coisas que a gente pode se dedicar a aprender, a fazer diferente, a mudar, a começar. Quantas pessoas começaram coisas novas nesse tempo que a gente está aí, quietinho em casa? Quantas coisas diferentes foram feitas, quantas coisas foram mudadas, transformadas? Então, é buscar esse momento que está todo mundo, meu Deus, a crise, é não se alinhar.
Pode ser que aquela pessoa realmente esteja sofrendo porque perdeu um ente querido, né? Quem perdeu sabe a dor que é. Quem já perdeu uma pessoa querida na vida sabe a dor que isso representa. E principalmente se a gente começa a constatar que o quadro que a gente está vivendo hoje é por pura negligência de pessoas que poderiam ter resolvido de outra forma e não resolveram, aí eu acho que a dor de quem perde uma pessoa é muito maior. Mas aí a gente vai se alinhar com a dor do outro? Não. Não é que a gente seja insensível, não é que a gente não se compadeça, mas assim... Não é mergulhar, não tem que mergulhar naquilo. Ok, meus sentimentos pela sua perda, se precisar de mim, pode contar naquilo que eu puder ajudar, mas não é ficar, ai meu Deus, a pessoa... Aí você começa a vibrar isso. Lembra que a gente estava falando agora da vibração? E a gente começa a vibrar uma dor que é do outro. Aí onde é que vem parar a dor do outro? No nosso corpo. E aí vem as doenças. Que a gente começa a vibrar a dor do outro, a gente adoece o nosso emocional. Quando a gente adoece o emocional, a gente fica um tempo ali, se a gente resolver tudo bem, que é o caso da ansiedade, do pânico. Tem gente que tem crise de pânico, por exemplo, né? As crises de pânico, elas são sempre, são assim, 24 horas por dia durante toda a sua vida? Não. Ela tem pontos, ela tem momentos. Às vezes ela fica por mais tempo, mas a gente sabe que aquilo dali uma hora vai acabar, porque é muito pontual. Porque a hora que calibrar a sua energia, esquece a do outro, você for ali calibrar, uau, mas o que eu estou fazendo com isso daqui? Mas o que eu posso fazer diferente disso aqui? Não, eu posso fazer... Não sei, ai meu Deus, eu não sei como fazer, que a gente fica meio atordoado, eu não sei como fazer, eu não sei como fazer. Universo, como seria se eu tivesse clareza? Como eu posso ter mais clareza? E aí começa a perguntar, como eu posso ter mais clareza? O cérebro, nessa hora, ele começa procurando mais clareza para aquilo que você não tem no momento. E assim a gente começa, com pequenas atitudes, pequenos movimentos, a gente começa a andar de novo. E é um passo de cada vez, não adianta querer atropelar, tá? Então, assim, é levar em consideração que, ok, o mundo está caótico, está, é uma verdade, é uma realidade, mas também tem uma gama de coisas que a gente pode fazer para não se alinhar com tudo isso, porque senão a gente é mais um na manada, né? Aquele bando de gente que sai correndo para algum lugar, buscando alguma coisa que não sabe o quê, e não sabe como é que vai acabar. Né? Vamos começar, né? Vamos começar a segurar, né? Começar a tentar ir para as laterais para sair da manada. Em algum momento a gente vai estar lá de cima olhando esse bando de gente que está aí indo para algum lugar que nem sabe onde, né? Então, assim, essa questão da consciência sobre a vida, né? E apesar da gente não entender muito bem tudo isso, a gente tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente imagina, a gente está ali vibrando isso naquela frequência, né? Naquela ressonância, a gente está ressonando aquilo, a gente está emitindo ondas energéticas com aquele nosso pensamento do medo, né? Daquela expectativa, da ansiedade, tudo isso vai emanando. A gente pensou, a gente já coloca. E aí o que a gente faz? Não satisfeitos em doer com a dor do outro, a gente começa a vibrar. E quando a gente começa a vibrar isso na nossa frequência, que aí a frequência vai ali, né? Vai baixando, a gente percebe que a nossa energia, ela vai, né, se apagando como se fosse uma chama, a gente está levando isso para mais pessoas, e a gente está contaminando com essa frequência baixa, esses pensamentos que a gente está pegando e se alinhando com a dor do outro, com o sofrimento do outro, a gente está trazendo isso para a gente, e não só, a gente está vibrando isso para o nosso entorno. E aí é muito comum as pessoas que estão do nosso lado adoecerem também. Porque a gente está trazendo. Eu vou falar dessa energia nociva, eu vou chamar de doença, tá? Mas assim, é só para a gente fazer mesmo um contraponto.
Então, assim, a gente vai ali, pega a doença do outro, deixa doer na gente, e não satisfeito, a gente ainda começa a vibrar isso para o nosso entorno. Aí a gente adoece as pessoas que estão perto da gente. Olha só a capacidade Uhum. que a gente tem. Da mesma forma que a gente tem essa capacidade de doer com a dor do outro, a gente pode ter a capacidade de buscar o nosso melhor, vibrar o nosso melhor e conseguir curar não só a gente, mas o nosso entorno também. Uau, que Uhum. mágica! É. E é incrível como assim, a gente às vezes até sabe de tudo isso, porque a gente já leu muito, a gente já viu muita coisa, mas a gente não se toca que a gente pode fazer isso. Até então é o conhecimento que o outro está dando, mas a gente não experimenta na gente. Olha que maluco. Sim. A gente não experimenta na gente. Nós somos os maiores tubos de ensaio de qualquer laboratório da vida. Não sabe o que fazer? É verdade. Aplica em você. Ai, gente, mas eu não tenho uma técnica perfeita, um conhecimento elaborado. Não precisa. Vai ali para dentro de você e pergunta, por hoje, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? E aí, mas quem é que vai me responder isso? Você vai perceber dentro de você. E do nada vem alguma coisa legal que você vai querer fazer, e aí você vai lá e faz. E você vai se sentir melhor. Ou seja, opa, já aumentei a minha frequência. Uhum. Percebe como é que é muito Uhum. ação, né? Você vai agindo, você vai percebendo, você vai gostando e vai agindo, vai percebendo e vai gostando. E vai criando um novo Sim. ciclo na sua vida, né? Porque assim, a gente Uhum. está descobrindo novos conceitos. No meio dessas coisas todas, a gente está descobrindo novos conceitos, a gente está ativando cada vez mais essa vibração pessoal. Isso andou escondido por muito tempo. E aí, por conta disso tudo que está acontecendo, as pessoas têm buscado cada vez mais. Eu já tinha começado a buscar um pouco antes, mas tem muita gente que agora está buscando mais, sabe? Está procurando entender um pouco mais tudo isso, e com isso vai, né, ativando aí esse movimento entre corpo, mente, coração, e vai resolvendo melhor as emoções, né? E aí, se essa frequência, quanto mais alta a gente tiver essa frequência, né? Porque tá tudo aqui. Aí a gente tem a dor do outro, aí a frequência baixa. Aí a gente dói, aí a gente tem insônia, a gente não quer se alimentar, porque a gente está triste com a dor do outro. Aí vem alguma coisa que acontece que é muito legal, a frequência sobe. Aí você começa a ficar mais energizado, você começa a ficar mais contente, mais alegre, nananana. Aí acontece alguma coisa, a frequência baixa. Então, assim, a gente está sempre calibrando e, sabe, perdendo isso. O cerne de tudo isso é não que a gente vai ficar alheio a tudo que acontece fora, mas é o como a gente vai começar a receber isso no corpo, na mente e principalmente, né? Porque o que é isso tudo aqui? Isso é um conjunto, né? É conjunto de corpo, é conjunto de mente e principalmente conjunto de coração. Porque quando vai no coração, a emoção, quando é forte, quando pega, quando, né, te deixa feliz, ou então, por outros motivos, te dilacera a emoção do coração, isso tudo está aí, né, em frequência. E a gente tem que estar buscando Uhum. equilibrar tudo isso, né, para poder Uhum. transpor esses obstáculos, né. Então, tem três coisas principais, assim, que a gente pode começar a olhar a partir de agora para manter essa frequência equilibrada e cada vez mais alta. Nem que, tem um dia que vai estar mais baixa, tudo bem, não tem problema, não tem julgamento, não tem culpa. Uhum. Mas aí você vai começar a saber, quando você tiver com a frequência baixa, opa, o que eu posso fazer para aumentar isso daqui? Eu já não estou bem. O que eu posso fazer para aumentar a minha frequência e começar a respirar melhor, a ter, sabe, uma coisa mais confortável dentro de mim, sem parar um pouco dessa Uhum. confusão mental que fica aqui. E aí, Eu faço isso, eu faço essa confusão. pois é. Por Toda. isso, quando eu comecei a pensar, né, em como eu poderia falar tudo isso, eu fui pensando, engraçado, né? E não é à toa que você hoje está aqui sozinho comigo.
Quando eu fiz esse primeiro encontro, eu fiz pensando em você. É como se eu tivesse criado tudo isso para você, exclusivamente para você. E assim, a gente sabe que a gente tem outras pessoas que estarão na mesma posição, que vão ver depois, e enfim, né, que estão na mesma situação que você hoje e que não vão participar aqui. A gente sabe que tem outras Lúcias por aí, tá? Mas o importante não é saber que tem outras Lúcias e outras Rosângelas e outras poderosinhas, né, por aí. O importante é a gente começar a perceber como é que a gente faz para sair desse estado que a gente está. Então, assim, quando eu pensei nessas três coisas, é muito engraçado, me ocorreu isso agora. Assim, é como se eu estivesse escrevendo para você mesmo, sabe? E eu nem sabia que, assim, seria hoje, seríamos somente eu e você hoje. E vamos lá. Então, assim, uma dessas três coisas é você perceber que você está sendo afetado por um processo, né? Porque o mundo ele está mudando. Então, a gente está vivendo como eu disse, né? Nunca antes na história recente a gente viveu um período como esse. A gente teve guerra, a gente teve um monte de coisa e tal, mas isso especificamente que está acontecendo agora a gente nunca teve. Então, o mundo está em processo de evolução. Tem muita gente que usa o termo processo revolucionário. O revolucionário, ele não me cai leve, sabe? Revolucionário não é leve para mim. Eu prefiro acreditar na questão da evolução. Então, eu sempre falo que esse processo que a gente está vivendo agora é um processo evolucionário, né? E ele avança com base em ciclos, né? Como tudo na vida da gente, ele vai avançando, é um processo que a gente sabe que a gente está crescendo, está evoluindo, e a gente sabe que essa evolução tem um caminho que é longo, às vezes é mais simples, às vezes não é tão simples, mas a gente sabe que tem um caminho. E ele acontece em blocos, né, em estágios. Isso que a gente está fazendo aqui. Você, quando resolveu, quando escolheu estar aqui participando desse workshop, você está buscando o quê? Eu quero me entender melhor, eu quero me conhecer melhor. A Lúcia se conhece? Sim, a Lúcia se conhece melhor do que ninguém. Mas tem tanta coisa acontecendo aí fora que às vezes a Lúcia não sabe. E como seria, né, compartilhar com a Rosângela o que ela está trazendo? Pode ser que muitas das coisas que eu venha falar com você, você já tenha lido em algum lugar, você já tenha visto em algum lugar, mas aqui tem um diferencial. Toda a parte técnica que a gente vê e ouve por aí, que a gente, enfim, conhece, mas com a minha energia, com o meu ponto de vista, com a energia de uma pessoa que já te conhece, porque já teve vários atendimentos presenciais com você, e que sabe que pode contribuir com você para que você melhore o seu processo de evolução, que é o que já está acontecendo aqui, né? Então, assim, é interessante a gente saber que a gente reconhece, a gente está passando por um processo de evolução e perceber que isso não acontece assim, ó, evoluir. Não, é um passo de cada vez, é um movimento de cada vez. Então, essa é a primeira sacada, né? Saber reconhecer o processo de evolução, saber que ele acontece em ciclo, e isso vai fazer com que a sua frequência energética no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente, elas comecem a acelerar. E quando eu falo de aceleração, eu não falo do barulho, que às vezes a gente tem muito barulho mental. E você sabe muito bem o que é isso. Tem um barulho mental que você não sabe o que é, para onde é, você fica perdida e tem uma bela hora que você, ai, que bom que acabou. Não, não é dessa aceleração. Eu falo da aceleração do processo evolucionário como fluxo de energia. Entendeu?
Conseguiu perceber o que é esse primeiro passo? Esse é um passo muito importante, que é o como dizia a Silvia Celusso, lembra dela no nosso Clube do Livro, que ela fala, nossa, depois que eu estive com vocês aqui no Clube do Livro, vulnerabilidade na minha vida tem um outro sentido. Ou seja, ela reconheceu que vulnerabilidade para ela não é mostrar fraqueza para o outro. Isso é feio, a sociedade condena. A gente não pode mostrar que a gente é fraco, que a gente não sabe o outro, porque o outro vai ter vantagem sobre isso e vai, ó, apunhalar pelas costas. Não é isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende. Eu sou mó, eu peço. Até para entrar nesse meet aqui, eu liguei para não sei quantas pessoas, eu falei, não, será que eu vou conseguir? Você ligou? Não, vai. E se você não conseguisse estar aqui, eu já tinha preparado um plano B, que era uma reconfiguração pelo YouTube, que não ia funcionar tão bem, né, como aqui, a gente tem umas coisas que são bem legais, mas que ia funcionar também. E se lá não desse certo, eu ia chamar você pelo WhatsApp aqui em vídeo e a gente não ia ter a gravação. Tá tudo bem, a gente ia fazer. Por quê? Porque eu estou nesse propósito de fazer, eu faço até dar certo. Esse tem que ser o diferencial. E você já pegou isso. Eu liguei para um monte de gente e pedi ajuda e tá aqui, conseguiu. É isso. Sabe? É não deixar que as coisas que não dão certo no meio do caminho, melhor não fazer, já está dando errado. Puxa vida. Não, eu vou fazer sim, tem que ter um jeito. Aí você coloca o teu cérebro para funcionar. Então é importante que esse primeiro passo ele seja bem compreendido. É reconhecer que você está num processo evolutivo, que você tem esse caminho aí para fazer, e quando terminar esse ciclo vai vir outro e vai vir outro, isso não termina nunca, mas os passos para você atravessar de um ciclo para o outro e começar de novo e terminar e atravessar de um para o outro, são sempre os mesmos. A gente tem que ter isso assim, muito claro aqui na nossa frente, tá? E aí você vai ver que essa energia, né, quando você começar a calibrar ali a frequência, começar a se energizar mais de você, você vai começar a perceber que isso vai tomar velocidade, e você vai querer mais. Aí você vai fechar um primeiro ciclo, aí você já vai passar para o outro, aqui eu já sei como começar. Não, aqui, tá. E aí você vai se empoderando de você até você chegar um dia aí onde é o seu maior, o seu ápice aí de desejo, sabe? E eu não sei qual é ele, mas enfim, e pode ser um hoje e amanhã ele está mudado e não tem problema nenhum, mas o importante é que você conserve isso numa velocidade constante, sabe? De energia, de entendimento, de compreensão. E quando se sentir perdida, você sabe que você tem aqui a Rosângela para poder pedir ajuda. Você sempre soube disso, né? O segundo é, como essa frequência, ela é ascendente... O primeiro é você reconhecer, você reconhecer o processo de evolução, né? E que ele é feito de estágios, de blocos, de ciclos, né? Para você melhorar aí a energia do seu corpo, das suas emoções, do seu cérebro, e aí você vai ver que você vai ganhando peso, vai ganhando aí velocidade com isso. O segundo é assim, como essa frequência, ela é ascendente, né? Essa frequência de energia, ela é ascendente, mas ao mesmo tempo que ela ascende, que ela sobe, que ela fica alta, ela tem um paralelo, que é o seu nível de percepção. E isso vai acontecer de forma gradual. Isso não é assim, por exemplo, né, colocar um exemplo prático aqui. O Diego hoje perguntou, não sei o que, eu ia entrar no Clube das Poderosas, mas eu não sei, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, não sei o que, porque ele é a pessoa que está me ajudando com a minha comunicação das coisas que eu faço.
Assim, ele fala, Rô, você é muito boa com o que você faz. Você tem uma voz boa, você sabe explicar, as pessoas entendem. Você só não sabe dizer isso para o público que não te conhece. Eu falei, me ajuda com isso. Aí hoje, quando ele viu os posts, quando ele viu o vídeo, ele falou, tá perfeito. Só que você, de novo, não está se conectando com o público que não te conhece. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu agradeço imensamente a sua ajuda na minha vida, eu reconheço isso, mas eu vou seguir com o que eu já sei, com o que eu já tenho. Se eu tiver e eu ainda brinquei com ele hoje, né? Eu tenho mais inscrições, mas eu falei, se no ao vivo eu tiver uma pessoa, eu vou fazer com a mesma qualidade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, o mesmo conteúdo que eu entregaria para 100. Ele, uau, eu não tinha pensado dessa forma. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que a minha energia, ela está aí trazendo para cá para o nosso segundo, ao mesmo tempo que eu sei da minha energia, que ela está ascendendo em conhecimento, em não me alinhar com a dor do outro, com o julgamento do outro, com a opinião do outro, eu também tenho ali aquele contraponto que é o quê? O meu nível de percepção. Por quê? O meu nível de percepção, ele fica cada dia mais aguçado, ele é mais sensível, ele é mais empático, ele é mais amoroso com o outro, mas principalmente comigo. Em outra época, se eu estivesse ouvindo o que eu ouvi hoje, por exemplo, né? Ele escreveu a mensagem do Diego, eu ia falar, mas que droga, eu preparei um conteúdo maravilhoso, pô, e ele vem falar que não estou me comunicando, não sei o que, eu já ia pro ruim, sabe? Porque não estava funcionando, porque eu ia estar alinhando com a opinião dele. E ele não está dando opinião para criticar o meu trabalho, não. Eu pedi ajuda dele. Não, eu pedi ajuda dele. E eu falei com ele, falei assim, olha, eu não sei o tipo de cliente que você tem, mas eu sou uma cliente que eu sou muito exigente. Eu gosto de entregar o meu conteúdo, amo falar com as pessoas sobre as coisas que eu sei, sobre as coisas que eu aprendo. Mas eu gosto de fazer isso com qualidade. Então, assim, eu me preocupo com a luz, para não ficar aparecendo no vídeo aqui no escuro. Eu me preocupo com a internet, então eu fiz todos os testes de internet. Então, assim, eu tenho essa preocupação de levar qualidade. Mas, quando eu escuto o que eu ouvi, eu não me alinho mais. Eu falei, uau, eu posso melhorar. Mas eu vou melhorar enquanto eu estiver voando, porque com isso daqui eu vou decolar, do jeito que eu tô. E ele falou, nossa, é incrível quando eu não me alinho. Então, é isso. Esse segundo, exatamente isso. É você perceber que essa sua frequência, ela vai começar a aumentar, porque você vai começar a se empoderar, você vai começar a se reconhecer mais, você vai começar a fazer mais perguntas, não se culpar. Isso daqui, não, né? Você não vai mais ficar se requerendo muito, sabe? Se exigindo, era essa palavra que tinha fugido. Você não vai ficar mais se exigindo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser... Não, você não tem que nada, meu amor, você não é obrigada a nada. Você já fez tanta coisa na sua vida, grandiosa. Eu sei da sua história, pelo menos uma parte dela. Então, assim, por que agora tem que ficar se exigindo? Não, você vai fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito. Esquece os outros. É para você se sentir bem, para você se sentir feliz, para você se sentir leve, para você se sentir solta, para você se sentir em liberdade, mesmo que não seja liberdade física, porque a gente não pode estar indo na rua ainda, mas é uma liberdade que está aqui dentro da gente, e essa ninguém tira da gente. Mesmo você, com tudo isso aí, ninguém tira isso de você, tá? Então, recapitulando, a primeira você anotou, é o reconhecimento da evolução, sabendo ali que vai acelerar tudo isso e você vai querer mais e você vai querer mais. O segundo é também uma percepção em reconhecer que você está ali numa frequência ascendente, mas que você tem aqui o contraponto da sua percepção. E ela é gradual, tá?
À medida que você ascende na sua frequência, você consegue calibrar mais aí a sua frequência e manter ela alta por mais tempo, você também começa a perceber que as suas percepções, a sua consciência, a sua sensibilidade, a sua visão sobre algumas coisas, elas vão também melhorar. Você acaba ficando mais empática, mais amorosa com algumas coisas que antes você não tinha sequer paciência. Então, assim, é uma evolução, tá? Tá. Anotou aí, tudinho? Sim. A terceira é o maior, acho que esse é o maior desafio que a gente vai ter aí pelos próximos anos, quiçá pela nossa existência, que vai ser trabalhar essa nova sensibilidade. Porque, assim, tudo mudou, né? Então, hoje, a Rosângela, de 20 anos, não tem mais a sensibilidade do que a Rosângela de 54. A Rosângela, de 20 anos, era uma menina sonhadora, que estava ali já no meio da faculdade, já tinha um namorado, já estava pensando em casamento, e não tinha ainda uma casa, e não tinha uma vida construída. Hoje, a Rosângela, de 54 anos, é uma outra mulher. É uma mulher, literalmente nascida de novo em 4 de outubro de 2019, e não somente nascida em 4 de fevereiro de 1967. Então, assim, são as percepções. Então, qual é o maior desafio? Que é esse passo 3, tá? Que é são os principais passos para que a gente avance aí nessa evolução. É você trabalhar essa sensibilidade, mantendo cada vez mais essa vibração numa frequência sempre mais alta. Ah, vai ter dia que vai estar com frequência mais baixa, Rô? Sim. Aí quando você perceber, porque aí você já vai estar com a sua máquina de calibragem ligada aqui no seu cérebro, quando você perceber, hoje eu não estou bem, opa, eu não estou bem agora, mas como eu posso melhorar? O que eu posso fazer por mim hoje que vai me deixar me sentir melhor do que eu estou agora, sei lá, às 10 horas da manhã. E aí você vai falar assim, acho que eu vou dar uma volta na rua. Ah, vou ali, dar uma volta no quarteirão e volto. Fez bem para você? Já valeu o dia. Entendeu? É sempre, quando perceber que a frequência está baixando, você vai lá e bota uma ação para poder te fazer, né, te trazer essa percepção de que você realmente está fazendo algo por você e que isso sim vai melhorar o seu dia. Então, o nosso maior desafio daqui para frente, independente dos conhecimentos, do que aconteça, é manter esse princípio ativo, sabe? Como se a gente fosse um remédio para a gente mesmo. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente não vai lá e toma um remedinho para dor de cabeça e a dor de cabeça passa. É mais ou menos nesse sentido. É quando sentir que a frequência está baixando, você vai lá, toma uma ação. E essa vibração, essa sua vibração pessoal, ela tem que ser sempre a mais cristalina que você puder ser. Por quê? Porque quanto mais verdadeira, quanto mais verdade você acessar de você, mais cristalina essa vibração vai ser. Se você ficar no espaço de mentir para você mesmo, eu não falo nem mentir para o outro, tá? Mentir para o outro, a gente pode até uma hora ou outra ter aí alguma coisa que a gente não seja uma total verdade. Mas o mentir para você é como se você estivesse perdendo força nessa frequência. Então, assim, amanheceu o dia, amada, quer ficar na sua cama sem fazer nada, isso é uma verdade para você? É o que você quer? Faça isso. É a sua verdade, não é a do outro. Então, quanto mais próxima dessa verdade cristalina em você, mais fácil você vai aprender a usar esses princípios de frequência para viver cada dia mais, né, empoderada com esse remedinho
para dor de cabeça, vai ser o seu remedinho para você aumentar a sua frequência. Gente, é lindo isso, Legal. olha. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, a gente fica procurando solução no outro, no que o outro vai falar para a gente, que é mais importante, porque ele estudou mais, porque ele sabe mais, porque ele viajou mais, nananana. Tem que simplificar, tem que simplificar, não é? É tudo muito simples. E aí, quando, né, me veio à cabeça, porque esse trabalho aqui, o frequência vibracional, ele aconteceu para mim, o nome, no meio de um daqueles dias, dos 7 dias, meditando com os anjos. E eu ali, eu estava entregue. Hoje de manhã, eu fui assistir um dos dias, que foi um que eu falei assim, nossa, gente, espera aí, só um minutinho que eu fiquei até zonza. Eu estava num diapasão de energia aqui nesse mesmo lugar, eu estava tão entregue àquele processo, eu estava tão vivendo uma liberdade energética e fazendo a minha energia de cura ancorada naquele encontro, chegar às pessoas que eu lembrava, as pessoas que tinham me pedido ajuda, gente internada, entubado, gente que se quebrou, sofreu acidente, sabe? Era tanta gente que eu fui, sabe, distribuindo energia. Eu falei, gente, olha o poder que a gente tem. E a gente não acessa. E isso é um hábito. Isso é um hábito. Se você não cria... É igual escovar o dente. Lá atrás, quando a gente começou a botar os nossos dentinhos e os nossos pais ensinaram pra gente que a gente tinha que escovar os dentes, isso virou um hábito. Tem uma hora que você acorda e não escova os dentes, fica... nossa, não escovei o dente ainda. Vai lá e escova. Porque é um hábito. Você acaba sentindo falta daquilo em você, né? Essa questão de calibrar mesmo essa frequência, botar essa frequência original, sempre ali preponderando, sempre em níveis ascendentes, isso tem que ser um hábito, porque um hábito não é uma obrigação que você tem. Um hábito é uma coisa que você adquire e você gosta de fazer. Você se sente bem praticando aquela ação que é um hábito, que vira um hábito, né? E aí, a gente pegou, então, essa questão aí do inteiro, deu para entender? Então, assim, só para a gente recapitular. O primeiro é o reconhecimento, né, dessa questão de evoluir dentro dessa energia, dentro dessa frequência, de aumentar isso no seu ser, no seu corpo, na sua vida, no seu cérebro, no seu coração. A segunda é sempre manter esse contraponto. Quanto mais você aumenta a frequência na sua vida, mais o seu nível de percepção e de sensibilidade ele aumenta. Você se torna, assim, uma pessoa mais sensível. E quando eu digo sensível, não é aquela pessoa, chorona, que vai... Não, é sensível a tudo. Você está mais perceptiva. Perceptiva, isso aí, entendeu? E o terceiro grande passo é esse, é você pegar tudo isso e trazer para um hábito, onde você exerça isso todos os dias, a todo momento na sua vida. E sempre colocando ali o presente, não é para amanhã, por hoje. Ontem é hoje. Mas isso ontem é hoje. Esquece ontem. Ontem já passou. Ontem a gente teve vidas, né, diferentes, tivemos vidas maravilhosas em alguns momentos, coisas que nem a gente achava que ia conquistar, a gente foi lá e conquistou. A gente viveu tudo aquilo. E agora? O que a gente tem hoje? Está dentro de um quarto, dentro de uma casa que a gente não pode ir na rua, e nem por isso a gente deixa de criar, nem por isso a gente deixa de ser contribuição, nem por isso a gente deixa de vibrar para a nossa vida e para a vida do outro, uma coisa boa, uma coisa amorosa, que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa e vai fazer diferença na nossa vida também? Não. Independente da vida que você tem hoje. É o que você escolhe ser, é o que você escolhe fazer com a sua vida hoje, né? Então, esse é o maior desafio, né? Os mais sensíveis, e aí, né, aqui quando eu botei isso, eu falei, uau, eu estou me incluindo aqui muito, 120%. Os mais sensíveis já perceberam que a frequência sutil do nosso corpo está aumentando em ritmo acelerado.
E isso, às vezes, até incomoda, né? Porque a gente acha que está rápido demais, a gente acha que as pessoas não estão entendendo o que a gente está dizendo. Ah, mas eu estou fazendo tanta coisa legal e as pessoas não estão acompanhando. E assim, é isso, é essa percepção, ela começa a ficar mais fina. Por quê? Eu Uhum. estou com a minha consciência cada vez mais aguçada. Eu não estou preocupada se o outro vai entender agora o que eu estou fazendo. Quem está Uhum. afim de ir comigo está vindo e está se beneficiando. E está mudando. Sabe? Isso que é o mais gostoso de perceber nesse processo. As pessoas estão mudando. E assim, quem não está fazendo uma escolha dela. Eu não posso escolher por ela, fazer por ela, né? Então, assim, quem já está vibrando mais sintonizadinho, já está ali, opa, hoje não está legal, vamos dar uma calibradinha. Ih, ó, o pensamento hoje não está bom, vamos pensar em coisas legais para poder aumentar essa frequência. E percebe o seguinte, isso me ocorreu aqui agora. O cérebro, ele não distingue se a gente, quando está pensando em alguma coisa, se aquilo efetivamente aconteceu, se foi uma experiência vivida, ou se a gente está projetando, se a gente está sonhando. Ele não tem essa Não sabe se diferença. é verdade ou não. É. Então, para que eu vou gastar a minha energia maravilhosa pensando em coisa que não funciona, e eu já sei que não funciona, experiências que não deram certo, sabe? E coisas que ficaram para trás, se eu posso usar isso e pensar, ai, quando esse negócio todo terminar, eu tô louca para fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas. Mas, Ângela, mas você vai ter dinheiro para isso? Não me importa, bota isso na cabeça. Eu falei isso no atendimento com uma moça de São Paulo um dia desse. Ela, nossa, eu não vou ter, não sei nem se vou ter dinheiro para viver depois que tudo isso passar. Você acha que eu vou ficar me preocupando e pensar em cruzeiro pelas ilhas gregas? Eu falei, isso aumentaria muito a sua frequência vibracional e não se espante se isso vier a acontecer, se você criar o hábito de pensar nisso o tempo todo. Ela, sério? Eu falei, daqui a algum tempo a gente volta a conversar sobre esse assunto. E eu anotei. Eu anotei. Geralmente, tudo eu anoto de vocês, tá? As coisas mais relevantes, eu anoto e deixo lá no meu cantinho. Um belo dia, quando a pessoa começa a falar, peraí, eu anotei isso. Ó, dia tal a gente falou disso daí. Mas tem que ser, porque não é essa contribuição que eu escolhi ser. Então, assim, eu tenho a gentileza na riqueza dos detalhes. Não é só pegar, entregar alguma coisa, abrir a câmera e falar. Não, sabe? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter, sabe, uma visão de quando aquela pessoa precisa de espaço, então você deixa ela ali, e quando aquela pessoa é aquela pessoa que você tem que ficar o tempo todo ali. E aí, fulano, tudo bem? E aí, fulano, tudo bem? Melhorou? Então, assim, você tem que ir equilibrando essa balança, porque senão você também invade a vida das pessoas. Isso não é legal. Eita, tem umas coisas de moto que passa aí que faz um barulhão danado. Mais do que minha voz. Então, assim, isso remete a gente para um outro lugar, que a gente, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente já sabia, né? Que acho que é muito mais pela nossa intuição do que pela nossa programação enquanto sociedade, que tudo isso que está aí ia acontecer. E eu fiz uma brincadeira no dia do meu aniversário, em 4 de fevereiro de 2018, eu estava participando de uma turma avançada lá em São Paulo, e eu brinquei, né? Era uma turma do Axis, e eu brinquei, falei assim, nossa, gente, a gente vive pedindo tanta consciência o tempo todo. Ah, o universo me manda mais consciência. Ah, me manda mais consciência. Não vai demorar muito, vai surgir alguma coisa que vai parar o mundo e vai botar todo mundo no cantinho do pensamento, todo mundo pensando na sua consciência. Quando eu me lembrei disso há uns dias atrás, na verdade eu fui lembrada por uma pessoa que estava lá e que foi mãe, e eu liguei para felicitar pelo bebezinho. Ela falou, Rô, tem uma coisa que você disse na nossa classe que não me sai da cabeça até hoje. Lembra quando você disse, aí ela repetiu, eu falei, gente, o que eu já sabia sobre isso? Tudo que ia acontecer.
Eu não sabia de nada, concorda? Eu não sou vidente, até posso ser, tá? Gente, olha, eu aceito ser também, tá? Eu aceito tudo hoje, eu recebo tudo com muita gratidão. Mas assim, naquela época, em 4 de fevereiro de 2018, que era o dia do meu aniversário, eu tinha me dado aquela classe de presente. E aí eu falei isso. Ela falou, Rô, o que você já sabia? Eu falei, olha, o meu eu racional não sabia de nada, mas o meu eu superior, ele já sabia, ele já percebia tudo isso, entendeu? Então, assim, é isso, a gente tem muita coisa que instintivamente a gente já percebe, né? Então, que esse aumento dessa energia, ondas, né? Porque são grandes ondas, né? É como se fosse um mar de ondas de energia, elas chegam o tempo todo para a gente, cada hora é uma situação que a gente vive, que a gente, meu Deus, e uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas que estão comigo hoje, né? Quando vier alguma coisa nesse sentido, nessa onda, para com aquela frase. E o que mais falta acontecer? Nossa, isso aconteceu. O que mais falta acontecer, hein, gente? Para com isso, porque nesse momento a gente está pedindo por mais coisas como essa. Então, são coisas que a gente pode, por uma questão de aumentar a nossa frequência, começar a mudar, não só o pensamento, mas aquilo que a gente fala. Não é à toa que está todo mundo vivendo o mundo das máscaras. Tipo assim, ó, cala sua boca. Para de falar aquilo que você não sabe. Não parece um grande recado para todo mundo? Não é? Se a gente começar a olhar para as coisas com mais carinho, a gente vai perceber que é um grande recado, gente, para a gente. A gente só precisa perceber o que tem ali de recado, sabe? Eu já entendi. A máscara é cala sua boca, para de falar bobagem sobre aquilo que você não conhece. Se for para abrir a boca, que seja para coisas boas, sabe? Esse recado eu entendi. Então, essas ondas de energia que elas chegam o tempo todo, elas vêm trazendo para a gente a conscientização e essa mudança, né, de percepção mesmo, né? As percepções, elas mudaram. Todas as nossas percepções com relação... É muito engraçado quando eu ouço hoje as pessoas falam o novo normal. Gente, não tem novo normal. A gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu. Aquilo que era lá atrás, antes de tudo parar, acabou. Não vai ser igual. Acabou. Aquilo lá nunca mais. A gente vai para um outro estágio, a gente vai para um novo ciclo que a gente tem que perceber como é que a gente vai se situar, né? Se acomodar ali nesse novo ciclo para entender o que vai acontecer e a partir daí a gente seguir o nosso caminho diante das nossas perspectivas, né? Então, assim, essa mudança de percepção, ela vem com a evolução mesmo dessa identidade que era baseada antes numa coisa de separação, o rico do pobre, o feio do bonito, né? Sei lá, e tantas outras separações, o preto do branco, né? Essa coisa do racismo, né? O homem e a mulher, a coisa... Quantos casos de feminicídio a gente teve no meio desse período que a gente está quieto? Muita então, assim, dualidade, né? Dualidade, eu estou é aquilo, né? isso, é isso, sabe? Não tem que ser essa coisa baseada na separação, sabe? No medo, vários exemplos aí de pessoas que aproveitaram o momento para instilar o medo nas pessoas. Está aí a mídia. Não é que a mídia não seja importante, a mídia tem que existir para que a gente seja informado de tudo que acontece pelo planeta, sim. Agora, não a mídia que manipula o medo. Olha, gente, não tem mais vacina para ninguém, vão todos ficar sem a vacina. Sabe? Isso não, isso é conduzir a manada, lembra aquela manada que vai para um lugar que não sabe onde e não sabe quando vai chegar? É conduzir essa manada, sabe, para a loucura, sabe? É uma coisa muito irresponsável que as pessoas fazem, sabe? E a gente pode sair desse contexto, né? É uma identidade que não é mais pautada hoje, por exemplo, no ego. Tá aí tudo
que a gente viu ao longo desse último ano, que todas as pessoas que tinham muito dinheiro estavam no mesmo nível do que as pessoas que não tinham absolutamente nada. Elas foram niveladas, porque quando não tinha vaga no hospital, não tinha para o pobre, não tinha para o rico. Não tinha, entendeu? Então, essa identidade forjada em cima do ego, com a chancela do ego durante muitos anos, ela acabou, né? A gente está agora vivendo um outro momento, uma outra relação com essas questões de onde essas questões, entendeu? Tem uma relação hoje de uma nova identidade que surge pautada em mais amor, né? Em mais empatia. As pessoas estão mais voltadas a ajudar, às vezes, a quem elas nem conhecem, porque não que elas estejam se alinhando com a dor, mas elas querem, de alguma forma, fazer parte desse momento de transformação e ajudar alguém, mesmo até que ela não tenha muito para ajudar, mas ela está disposta a ser, sabe, uma contribuição na vida de alguém, seja quem for. Então, é uma mudança, você vê como é que mudou a identificação do ser humano, né, nesse contexto? Mudou muito, mudou muito, mudou muito. Então, assim, essa mudança toda, ela está em andamento, né? Cada dia mais evidente e tal, e onde a ansiedade e o negativismo, às vezes parece normal, porque fica ali o tempo todo, né? Gente falando, olha a vacina, olha a crise financeira, desemprego. Então, as pessoas ficam instilando isso. Mas isso não é normal, né? Isso é se alinhar com a galera da manada. E a gente sabe que a gente pode sair da manada o tempo que a gente quiser. Né? E aí, como aprender? Eu estou com 37% de bateria. Dá, né? Dá. A gente já vai terminar mesmo, porque olha, a gente também começou mais tarde, né? Então, como aprender essas regras desse... Sábado é 16 horas, hein? 16 horas. Tá, não, na semana que vem, deixa eu até colocar aqui, ó, 16 horas, porque senão eu vou ter que mudar as mídias lá. Então, como a gente pode aprender essas regras, né? Que não são regras, né? É uma predisposição nossa de entender como isso funciona, né? Como a gente pode perceber como isso funciona, como esse mundo vibracional funciona mais expandido e cultivar essas habilidades, né? Relativas a mais energia, mais consciência, que nos ajudarão a agir nesse novo mundo. Né? Como que a gente vai fazer isso? Isso a gente vai aprender ao longo do caminho. A gente vai aprender, porque essa é a grande pergunta que remete a gente a essa jornada, né? Aos outros 9 encontros. A gente vai responder essa grande pergunta. Como aprender, como você se situar nesse novo mundo vibracional, né? Essa coisa mais expandida, onde a gente está mais empoderado das nossas habilidades, a gente sabe o que fazer, a gente sabe onde calibrar as nossas emoções quando a gente perceber que as nossas emoções naquele dia estão mais baixo. Opa, deixa eu dar uma calibrada que hoje não está legal. Você reconhecer, perceber e agir, né? Como que a gente vai poder fazer tudo isso? Né? Como estabilizar essa nossa nova percepção, né? Essa nova identidade, esse novo comportamento que está despontando, né, no meio de tudo isso? Como que a gente vai acessar isso aí? Esquecer, deixar lá atrás o que funcionava, que não funciona mais, né? A gente tem que... É como trocar de roupa, né? A gente estava com uma roupa velhinha, toda poída, e agora a gente ganha uma nova roupa, que a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Vai ter que fazer uma bainha, vai ter que botar um botão, né? Vai ter que fazer uma pêncil, enfim, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente, né? Então, assim, como lidar com tudo isso? Como estabelecer essa nova conexão, essa nova comunicação entre o corpo, a mente e o coração. E o coração. Entendeu? E é aí que está. Quem está se apropriando desse novo saber está conseguindo perceber e está conseguindo sim
despontar para um outro caminho, diferente de tudo que já viveu, entendeu? Então, assim, é por isso que eu acho que esse trabalho vai ser bem legal ao longo do tempo, a gente vai perceber as mudanças que vão acontecer. Porque é isso, é olhar para esse novo e perguntar, o que eu faço com isso? Não é mais aquela história, ai meu Deus, a crise, agora como eu faço? Ai, não deu certo, ai, acabou, ai, fechou, ai, não funciona. Não existe mais espaço para isso hoje. O espaço que existe hoje é, ok, tudo mudou. E o que eu faço com tudo isso? Essa é a pergunta que a gente vai responder ao longo dos outros encontros. Por hoje a gente vai ficar por Tá aqui. bom. Eu espero que você tenha Muito bom estar com gostado. você. Ai, sempre muito Claro. bom, gente. Muito bom, Bom. muito bom, Um muito beijo. bom. Obrigada por tudo, viu, meu amor? Um beijo Obrigada. grande Obrigada a para você. você. E até Tchau. sábado que Tchau. vem, às 4 Tchau. horas da tarde. 4 horas. Tchau. Um beijo, Tchau. beijo. Tchau. Beijo. Tchau.